Nas profundezas da Catedral de San Giovanni Battista, em Turim, Itália, repousa um dos objetos mais controversos e fascinantes da história cristã. Um pedaço de linho de 4,4 metros de comprimento que, segundo alguns, carrega a imagem impressa do próprio Jesus Cristo. Bem-vindos ao Li na Bíblia Mistérios. Eu sou o Lucas e hoje vamos mergulhar em um dos maiores enigmas arqueológicos de todos os tempos, o Sudário de Turim. Seria realmente a mortalha que envolveu o corpo de Jesus após a crucificação? Para entendermos a importância do Sudário de Turim, precisamos voltar ao relato bíblico da crucificação. Em João, capítulo 19, versículos 38 a 40, lemos: Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Também Nicodemos trouxe cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em panos de linho com as especiarias, como é costume sepultar entre os judeus. O costume judaico da época era envolver completamente o corpo do morto em faixas de linho, junto com especiarias aromáticas. Mas o que torna o Sudário de Turim único não são apenas suas dimensões impressionantes, mas a misteriosa imagem que carrega. A primeira menção histórica documentada do Sudário data de 1357, quando apareceu na Igreja Colegiada de Lyray, na França. Desde então, tem sido objeto de veneração, ceticismo e investigação científica. O que mais intriga os pesquisadores é a imagem impressa no tecido. Não é uma pintura, não é um desenho, é como se fosse uma fotografia em negativo, séculos antes da invenção da fotografia. A imagem mostra um homem de aproximadamente 1,80 m de altura, com barba e cabelos longos. Mas o mais impressionante são as marcas que correspondem exatamente aos ferimentos descritos na crucificação de Jesus. Marcas de cravos nos punhos de pés, ferimento do lado direito compatível com a lançada, marcas na testa consistentes com uma coroa de espinhos e sinais de açoitamento por todo o corpo. Em 1898, o fotógrafo italiano Secondo Pia fez a primeira fotografia oficial do Sudário e descobriu algo extraordinário. Quando revelou o negativo da foto, a imagem ficou mais nítida e detalhada, como se o próprio Sudário fosse um negativo fotográfico. Como isso seria possível no século XIV, quando supostamente o Sudário teria sido criado? Em 1978, uma equipe internacional de cientistas, chamada STURP, realizou o mais abrangente estudo científico já feito no Sudário. Suas descobertas foram surpreendentes. Não há vestígios de tinta, pigmento ou qualquer substância artística na imagem. As fibras não foram pintadas nem tingidas. A imagem existe apenas na superfície mais externa das fibras de linho, com profundidade microscópica de apenas 0,2 micrômetros. É tecnicamente impossível reproduzir isso com técnicas medievais. As manchas de sangue são de sangue humano real, do tipo AB, e contêm alta concentração de bilirrubina, consistente com tortura extrema. Análises de pólen encontraram espécies de plantas nativas da região da Palestina e da Turquia, sugerindo que o tecido esteve nessas regiões. O tecido apresenta padrão de tecelagem conhecido como espinha de peixe 3:1, comum no Oriente Médio do primeiro século. O Dr. John Jackson, físico da NASA e membro do STURP, declarou: a imagem contém informação tridimensional codificada, algo impossível de ser feito por um artista medieval. Mas nem tudo favorece a autenticidade do Sudário. Em 1988, 3 laboratórios independentes, Oxford, Arizona e Zurique, realizaram datação por carbono 14 em pequenas amostras do tecido. O resultado foi controverso. O Sudário dataria entre 1260 e 1390 d.C., ou seja, seria medieval, não do tempo de Cristo. Além disso, críticos argumentam que não há registros históricos confiáveis do Sudário antes do século XIV. A Igreja Católica mantém posição cautelosa, não proclamando oficialmente sua autenticidade, e alguns estudiosos questionam se um corpo crucificado deixaria uma imagem tão perfeita e simétrica.
O bispo Pierre de Arcis, em 1389, chegou a escrever ao Papa Clemente VII, afirmando que o sudário era uma representação ou figura da mortalha, e não a mortalha real. Mas a história não terminou em 1988. Estudos recentes têm questionado a datação por carbono 14. Em 2005, o químico Raymond Rogers demonstrou que as amostras analisadas em 1988 poderiam ter vindo de um remendo medieval, não do tecido original. Isso explicaria a datação mais recente. Em 2011, pesquisadores italianos conseguiram reproduzir algo similar à imagem do sudário usando radiação ultravioleta intensa, mas apenas em pequenas áreas. Para reproduzir toda a imagem, seria necessária uma fonte de energia equivalente a 34 bilhões de watts. Mais recentemente, em 2019, análises de DNA encontraram material genético de plantas e humanos de diversas origens geográficas, confirmando que o sudário viajou por muitos lugares ao longo dos séculos. Independentemente das discussões científicas, o sudário de Turim nos leva a uma reflexão profunda sobre o sofrimento de Cristo descrito nas Escrituras. Isaías 53:5 profetiza: "Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados." Seja o sudário autêntico ou não, ele serve como uma janela visual para a realidade brutal da crucificação. Um relembrete tangível do preço que foi pago por nossa redenção. A crucificação não foi apenas um evento histórico. Foi o momento em que o amor divino se manifestou através do sofrimento humano mais extremo. Então, o sudário de Turim é evidência da crucificação? A ciência ainda não chegou a uma resposta definitiva. Mas talvez essa seja a beleza do mistério. Como cristãos, nossa fé não depende de relíquias ou evidências arqueológicas. Como disse Jesus a Tomé, bem-aventurados os que não viram e creram, em João 20:29. O sudário de Turim continua sendo um dos grandes enigmas de nosso tempo. Um tecido simples que carrega questões profundas sobre fé, ciência e história. E você? O que pensa? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais mistérios bíblicos. Até a próxima descoberta!